A paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, vamos continuar, pela graça de Deus, o tema Sintomas de estar sendo enganado pelo espírito do erro. Louvo a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos. Essa palavra tem sido colocada em vários grupos que vão para muitos estados do Brasil. Essa palavra também tem ido para a África, para a América do Norte, para países da Europa, muitos lugares da Terra. E eu louvo a Deus pelos membros da Gerados pela Graça, que têm contribuído financeiramente para que eu possa estar integral na obra. São eles que têm dado essa condição de eu estar enviando esses áudios, de eu estar em tempo integral, meditando, estudando e me enchendo do Espírito Santo. Glória a Deus que eles estão semeando junto comigo. E este galardão também é deles. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O espírito do erro está agindo naquele que não está ouvindo a palavra de Deus, se arrependendo, se convertendo, com a intenção de praticar essa palavra. Se a pessoa apenas se contenta em estar congregando numa igreja, ouvindo e explicando, ela está na árvore do conhecimento do bem e do mal. Este não é o verdadeiro conhecimento. O conhecimento relacional é que vai gerar um povo que anda com Deus dentro e fora da igreja. Um povo que se compromete com Deus, com a palavra de Deus, com o povo de Deus, para frutificar e ganhar as nações para o Senhor. Estão então se entregando dia a dia pela graça, segundo a sua condição atual, para serem transformados pela graça. Estão envolvidos na visão e no propósito original, porque quando Deus nos salvou para Ele, para a causa dEle, para o propósito dEle, somos dEle, comprados pelo seu sangue. E o verdadeiro ensino produzirá pessoas que compreendem esse comprometimento com a santificação, com o temor do Senhor e uma comunhão diária com o Senhor, percebendo o seu amor e sendo sarado no caráter, no desempenho, nas atitudes, nos relacionamentos. Há um espírito do erro naquele que se contenta apenas em ouvir e não está gemendo, misturando essa palavra com fé, a fim de ser transformado naquilo que está ouvindo. Quando a palavra cai numa terra boa, aquilo vira visões e sonhos. A pessoa começa a meditar e desejar que aquilo que ela está ouvindo se transforme em comportamento. Ela quer glorificar a Deus, ela quer exaltar a Deus e ela quer alcançar os perdidos. Ela sabe que o seu testemunho é santo e que isto é precioso para o Senhor, que nos salvou para sermos santos. Ela compreende o chamado, ela atende, ela responde o chamado segundo a sua condição atual. Alguém que está apenas ouvindo enquanto fica esperando as bênçãos, alguém que está apenas ouvindo, apenas frequentando como se dissesse já cumpri o meu compromisso religioso, aquele que não vive fora da igreja, aquilo que está aprendendo dentro da igreja cada vez mais, está com o espírito do erro. Não há na religião realmente vida, porque o Senhor veio não para só informar, mas para nos transformar e vivificar. Quando o comportamento começa a ser mudado, vemos que estamos diante do espírito correto, o espírito do Senhor. Agora, o espírito do erro produzirá pessoas que se enganam com discursos vazios. Estão ali repetindo a cartilha, aquilo que humanamente aprenderam, mas não estão realmente se entregando para viverem aquela palavra. Aquele que está recebendo a palavra e aproveitando a graça que vem com a palavra, o trabalhar da graça que vem com a palavra é uma proposta. A graça é oferecida
E a pessoa começa a se entregar para um nível mais profundo de amizade íntima com o Senhor e ter o coração transformado. Servi-lo humildemente com alegria. Agora, quanto ao que está no espírito do erro, permanece na carne sem arrependimento, sem nenhum comprometimento com a santificação. Só querem as bênçãos para esta vida. Eles estão desviados. Como diz em Filipenses 3,19, o fim deles é perdição. Eles não estão realmente buscando o que Deus propôs ao criar a igreja, mas só buscam as coisas terrenas. E tudo o que fazem é para impressionar pessoas, atividades, entretenimento, para ganhar dinheiro, ou para tentar ter mérito diante de Deus para receber bênçãos. Vemos que o espírito do erro se transfigura em anjo de luz, e a sua mensagem incentiva a permanecer confortavelmente na carnalidade sem arrependimento. É uma mensagem enganadora e deturpada. É um alimento estragado, envenenado, embolorado, que produz pessoas que não se salvam, pessoas que apenas vivem para sua carne e para seus interesses aqui dessa terra. Vemos sem dúvida que o espírito do erro tem levado muitas pessoas a pensar que o fato de estarem ouvindo, congregando, sem arrependimento, sem santificação, as faz cristãos, quando na verdade não há frutificação. Não há uma entrega para que Deus possa produzir a salvação na vida dessa pessoa. Esse relacionamento superficial e desinteressado, monótono, repetitivo, cheio de misticismo, ritualismo, cheio de comércio e misturados com mundanismo e carnalidade, mostra que é o espírito do erro. A única maneira de escaparmos do espírito do erro é no temor humilde ao Senhor, pois que Deus resiste aos soberbos, mas revela a sua palavra aos humildes, que ao ouvir essa palavra que estamos meditando, possamos dizer: ó Deus, me ajude, eu não perecer por falta de entendimento, pois muitos estão aprendendo, mas não estão recebendo revelação e compreensão do real propósito de Deus ao criar a igreja. Quando o Espírito Santo entra em uma pessoa, diz em Gálatas 4,6, que há nela um gemido: Abba, Pai. Ela começa a se interessar por Deus, pela palavra de Deus, pela causa de Deus e pelos perdidos. Há nela uma nova mentalidade, um novo querer, um novo efetuar. Essa mudança gradativa é a demonstração de que o Espírito Santo realmente está no coração de uma pessoa. Pois se alguém não tem o Espírito de Deus, este não é de Deus. O fato de uma palavra ser pregada e não afetar a pessoa para o arrependimento, se ela não dá essa resposta de arrependimento, que é a metanoia, mudança de mente, se os seus pensamentos não estão mudando, suas prioridades, seus gostos, se não há essa introspecção no sentido de desejo de mudança, de santificação, não há certamente o Espírito de Deus ali. Pois o Espírito de Deus trabalha em cima da palavra de Deus, produzindo arrependimento e fé, produzindo níveis mais profundos de adoração e de misericórdia. Se uma pessoa está sempre ouvindo sobre o amor, mas nem cogita em mudar, e se sente confortável no seu egoísmo, carnalidade, rivalidade, competição, mundanismo, sensualidade, se não há nela um arrependimento dentro daquilo que ela está ouvindo, não há uma resposta, não há uma atitude de confessar com a intenção de deixar aquele pecado, não há nela um ânimo para meditar na palavra de Deus, não há nela o interesse em ser cada vez mais de Deus, o espírito do erro está agindo. Pois o Espírito Santo, quando entra, nos torna cada vez mais conscientes do amor de Deus
por nós e do amor de Deus que quer fluir através de nós, pois Ele nos ungiu para consolar os que choram, libertar os cativos, para trazer o Evangelho da graça através de um testemunho santo, através do fruto do Espírito Santo e de relacionamentos diários. Tudo estará constantemente mudando para melhor, gradativamente, na vida daquele que está sob a influência do Espírito do Senhor. A palavra do Senhor não volta vazia, não apenas informa. A palavra do Senhor é acompanhada pelo Espírito de Deus. Certamente, quando a palavra de Deus está acompanhada do Espírito de Deus, produzirá naqueles que têm o coração correto, o espírito correto, uma resposta. Não há como ter o Espírito do Senhor e permanecer à vontade, em paz, alegre no pecado, no mundanismo e na carnalidade. Aqueles que estão ouvindo, se entretendo ou participando de um sistema religioso, mas que não têm este selo, que aquele que é de Deus santifica-se dia a dia, cuida com agradar ao Senhor que o salvou, há nessa pessoa uma gratidão, um comprometimento com o reino de Deus e com a sua justiça. Um sintoma claro de que o espírito do erro está agindo é que essa pessoa está ouvindo. E ela acha que isso é o suficiente. Ela está apenas participando. E não brotou nela, não nasceu nela, que junto com este ouvir, há uma necessidade, uma resposta. Há uma resposta, uma entrega, com a intenção de ser transformado, com a qualidade que havia na igreja primitiva. E eles tinham prazer em estar junto com os outros irmãos. Eles tinham isso como prioridade. Trabalhavam, estudavam, mas tinham tempo para alimentar o seu espírito. Eram firmes, eram constantes, eram humildes. Eles tinham este zelo de não apenas ir para a igreja para ouvir o que o pregador tinha para dizer, mas eles iam lá para se comprometer, para se entregar a Deus em níveis mais profundos, à causa de Deus. E veja que era um período onde eles morriam na arena dos leões e mesmo assim não negavam ao Senhor. Havia na vida deles as qualidades necessárias, porque o Espírito estava neles e produzia essas qualidades necessárias. Jesus disse: todo aquele que vem a mim, renuncie a ti mesmo, a tudo aquilo que é da carne, que a nossa carne gosta, quer, deseja e pede. É esse selo: todo aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. E este desejo, este empenho está na vida daqueles que têm o Espírito do Senhor. Quanto àquele que ainda está com o espírito do erro, ele nem sabe ainda o que Deus deseja dele, não sabe o que é que a igreja local existe. Muitas vezes ele pensa: está aqui para tocar uma música para me agradar, está aqui para me entreter, ou porque eu quero uma bençãozinha. E ele fica assim anos após anos após anos. Ano passa, e ele está ali, se queixando da vida, dando mau testemunho, andando na carne e esperando a sua bênção, trabalhando para Deus para aplacar a sua consciência. Mas não há nessa vida uma frutificação, não há nessa vida um conhecimento gradativo de Deus, não há nessa vida um arrependimento, uma santificação, uma transformação, não há um senso de responsabilidade e compromisso com as coisas santas, não há uma entrega, um envolvimento de qualidade. Eu quero unir-me a você que está ouvindo essa palavra agora e profetizar sobre a sua vida, que o Espírito do Senhor te ilumine, que o espírito do erro não tenha chance na sua vida, que você não venha perecer por falta de entendimento, que você venha conhecer a verdade do propósito de Deus te seja revelado, e que haja em você uma entrega tal que o Senhor possa te salvar, e que haja em você um relacionamento com o Senhor que possa produzir a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, que você possa realmente se entregar a Deus a ponto
de Deus fazer em você as mudanças que Ele precisa para que você possa ser salvo de verdade e permanecer salvo. Eu profetizo sobre a sua vida a revelação da palavra, a presença do Espírito, um coração temente, humilde, firme, constante, que adora o Senhor em espírito e verdade.